Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Repetindo, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Numa versão, numa linguagem mais simplificada, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E a gente aprende, através desse versículo, dessa porção que nós encontramos aqui no livro de Provérbios, dicas, receitas importantíssimas, né, para a gente viver uma vida bem-sucedida. Porque tem situações que nós oramos, nós colocamos diante de Deus, nós insistimos com Deus em determinadas situações, mas nós não vemos as coisas melhorarem. Não porque Deus não respondeu às nossas orações, não porque a gente orou pouco, era para orar mais, para buscar mais, mas nós temos que aprender a fazer uma autoanálise, porque é muito fácil eu apontar erro nos outros, mas é mais difícil eu apontar os meus próprios erros, de eu mesma reconhecer os meus erros. Há uma dificuldade do ser humano de reconhecer, de de fazer essa autoanálise. Aí me faz lembrar do salmista, no Salmo 139, um versículo que ele fala assim: sonda-me, ó Deus. Sondar é uma coisa bem minuciosa. E quando fala de sondar, é algo para ver em detalhes. E ele pede a Deus para que venha sondá-lo. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Aí eu aprendo aqui que o salmista, ele chegou a essa conclusão. Porque se ele for analisar, ele só vai dar 10 para ele. Se fosse questão de dar nota de 1 a 0, de 1 a 10, ele só ia dar 10 para ele. Olha, isso aqui eu sou 10, sou 10, sou 10. Mas a nossa avaliação, ela acaba sendo falha. Porque muitas vezes nós nos promovemos. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, que nós estamos certos, que nós somos, não tem aquela frase, donos da razão. Então, por isso, é necessário a gente fazer essa autoanálise. Porque tem coisas que muitas vezes não está acontecendo porque nós estamos insistindo no erro. Nós estamos insistindo em algo que talvez não esteja agradando a Deus, não esteja de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que pedir a Deus que Deus venha ter misericórdia de nós, que venha estar nos mostrando
se nós não estamos vendo, se nós não estamos percebendo, se nós estamos assim, cauterizados. E Deus vai estar orientando, vai estar mostrando e nos despertando para que a gente possa ver qual o ponto, onde está o erro, onde precisa ser acertado. E aqui em Provérbios, quando fala esse versículo, né, que fala que aquele que encobre a sua transgressão, o seu pecado, o seu erro, nunca prosperará. Não tem como, é uma porta fechada, é uma porta trancada. Mas quando eu me arrependo, quando eu reconheço, nessa análise eu acabo detectando que, peraí, não, isso aqui eu pensei que estava fazendo certo, mas não estou fazendo certo não, está errado. Lembra de Davi? O que aconteceu com Davi? Quando ele viu aquela mulher se banhando, e ele desejou aquela mulher, ele era casada. E a gente viu o que ele fez por querer e desejar aquela mulher. Foi necessário Deus enviar o seu profeta, Natã, para alertar Davi do erro que ele estava cometendo. Davi, ele cometeu um adultério. Davi, ele desejou a morte, né? E arquitetou a morte do esposo desta mulher que era comprometida. E aí Deus teve que levantar Natã para contar uma historinha para poder ele cair em si, para ele poder acordar do erro que ele estava cometendo. Foi quando ele despertou. Aí nós podemos ver o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. Ele se arrependeu, porque ele reconheceu o seu erro. Não, errei. Eu pequei. E ali ele se arrependeu profundamente. Porque ele sabia que se ele continuasse, seria morte espiritual. E ele sabia que a presença de Deus na vida dele era tudo. E ele estava se distanciando de Deus e não estava notando, não estava percebendo. Por isso que nós temos que ter esse cuidado de avaliar. E quando fala assim, porque aquele que encobre a sua transgressão, ou seja, o seu erro, não vai prosperar. Aí muita gente está orando, está insistindo em algo, mas não é porque Deus não está ouvindo, é porque Deus não quer. Não, Deus não, porque Deus tem princípios. Há princípios que são estabelecidos na palavra de Deus. Porque se nós não seguirmos esses princípios, como que Deus vai nos abençoar? Como nós vamos alcançar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas? Se a gente ficar insistindo no erro, se Deus já falou que não é para ir por aí, talvez você está envolvido num relacionamento que você sabe que Deus não está aprovando isso. Talvez você esteja fazendo algo que você sabe que aos olhos de Deus entristece o Senhor. Então, é momento de nós refletir, porque é para o nosso bem. Quando, como aqui diz a palavra, né, que fala que encobre suas transgressões, né, nunca prosperará, mas, olha só, mas os que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quando nós confessamos, quando nós abrimos a nossa boca, nós falamos, Deus, Pai, errei. Lembra do filho pródigo? Pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Ele se arrependeu. E o arrependimento, como é que sabe que uma pessoa se arrepende? O fruto. Já viu? Aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais, eu me arrependo. Aí chora, 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 chora. Daqui a pouco chega no outro dia, está fazendo a mesma coisa. Você conhece pessoas assim? Diz, não, eu não vou fazer mais isso, me perdoa, me dá uma outra chance. Aí você vai, aí perdoa, aí dá a chance. Aí quando vai ver, a pessoa continua fazendo a mesma coisa. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente acaba se comportando dessa maneira diante do Senhor. E Deus, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai bondoso. Se nós formos ver lá as cartas que foram escritas às igrejas, né, que está lá relatado em Apocalipse,
Você vai ver que teve situações que as igrejas não perceberam a situação que eles estavam vivenciando. E houve ali um despertamento para poder alertar, ó, está acontecendo isso. Vocês estão fazendo, ó, isso aqui vocês estão fazendo direito, mas isso aqui está errando aqui. Tem que acertar isso aí. E Deus, ele nos orienta, ele nos ensina. Tem coisas muitas vezes que a gente tem até que abrir mão. Sabe? Tem coisas que tem que até se afastar. Tem coisas que Deus quer agir na nossa vida de uma maneira extraordinária. Mas aí também temos que fazer a nossa parte e reconhecer os nossos erros. Reconhecer as nossas falhas, porque nós somos limitados. Nós necessitamos da misericórdia, do perdão de Deus. Olha, e uma coisa é que Ele está pronto para perdoar. Ele não vê a hora de concluir a obra dele, ele não vê a hora de abençoar. Deus, ele tem prazer nisso, de abençoar. Mas para isso nós também temos que fazer a nossa parte, reconhecer, não ficar insistindo em coisas erradas. Coisas que não vai estar. Já viu aquela árvore, lembra lá da árvore que o Senhor Jesus foi e só tinha folhas? E muitas vezes a gente acaba sendo uma árvore que, em vez de dar fruto, fica dando folhas. E Deus quer ver você produzindo frutos. Então que você possa estar fazendo essa análise. Por isso é importante quando nós formos orar a Deus, falar, Senhor, aí pode até colocar, ó, Senhor, isso, mas todavia seja feita a sua vontade. Todavia seja feita a sua vontade. Então que você possa se colocar diante do Senhor e pedir até, talvez você esteja ali, alguma área da sua vida, você não está vendo romper, viu aquela coisa que o negócio parece que está travado, parece que a coisa não anda. Sabe? Já viu que em vez de ir para frente, está indo para trás, o negócio, ou fica estacionado, não sai do lugar, já está passando um tempão e você está nisso aí, e está insistindo. Muitas vezes, sabe por quê? Talvez não seja isso que Deus está querendo. Talvez Deus está querendo fazer algo diferente, totalmente diferente. Você veio com um projeto já prontinho para o Senhor, entregou já prontinho para ele, e falou assim, mas eu não quero esse, o que eu tenho para você é outro, bem melhor. Aí está insistindo, porque cismou que é só dessa forma que vai dar certo. Aí sabe o que está acontecendo? O tempo está passando, você está parado nisso, batendo nessa mesma tecla, e Deus já está lá com um projeto novinho para dar para você, para te entregar nas tuas mãos, para realizar na tua vida. Talvez aí no seu lar você está passando por algum conflito com relação ao seu esposo. Talvez algumas coisas você vai ter que mudar, que muita gente, a gente tem essa coisa de olhar só os erros, mas já procurou avaliar também? Você pode também ter alguma coisa que precisa ser acertada também? E nessa análise é uma coisa boa, que é para o nosso bem. Porque você vai ficar sofrendo, porque ele, porque a gente só fica só acusando, ah, porque ele, porque foi ele, porque se for por causa dele, por causa disso que está acontecendo, por causa. E só apontando, mas procura analisar também, olhar para dentro de você. Talvez esteja alguma coisa também que precisa ser acertada também. Alguma coisa que precisa, alguma coisa precisa ser moldada, lapidada. Então, que você possa fazer essa análise, orar ao Senhor. E se você não está conseguindo ver, não está conseguindo perceber, Deus vai te mostrar, Deus vai te orientar e vai te mostrar o caminho certo, aquilo que você tem que fazer, a decisão que você tem que tomar, a atitude, a postura que você tem que ter daqui para frente, como esposa, como mãe, como filho, no seu ambiente de trabalho, em todas as áreas da sua vida. Mas é necessário que nós venhamos a nos humilhar diante do Senhor, a descer a casa do olheiro, descer a casa do olheiro, porque Ele quer fazer um vaso novo, um vaso de honra. Deus quer fazer você uma pessoa bem-sucedida. Ele não quer te ver triste pelos cantos, frustrado, decepcionado, consigo mesmo, mas Ele quer te ver feliz, realizada, próspera em todas as áreas. Mas para isso é necessário que nós devemos reconhecer, Senhor, se eu errei, se eu não estou fazendo a coisa certa, se a minha oração não está de acordo com a tua vontade, fala ao meu coração, me orienta, Senhor. Me mostra como proceder para que eu possa fazer realmente a sua vontade e para que verdadeiramente o teu nome seja glorificado na minha vida. E eu quero te dar um alerta. Cuidado com os conselhos.
Muitas vezes você tem feito certas coisas, tomado certas atitudes por causa de conselhos errados, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, que você possa estar guardando o seu coração, que você possa estar buscando a presença do Senhor, se derramando diante do Senhor, fazendo essa autoanálise. E se você tiver dificuldade, pede ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, me orienta. Senhor, eu quero fazer a coisa certa. Se eu tenho feito alguma coisa errada, Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero pecar contra ti. Eu não quero entristecer o Senhor. Eu quero estar no centro da tua vontade. Fale com Deus, fale com o Pai. Ele vai estar te direcionando, vai estar te orientando e você vai viver em novidade de vida. Você vai ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai realizar. Entrega tudo para o Senhor. Antes você estava colocando os pedidos, aquela lista, né? Agora não, você coloca a folha em branco. O Senhor está aqui. Seja feita a sua vontade. O teu querer na minha vida. E você vai ver o que Deus vai estar realizando. Que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2 e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Você que tem sido abençoado. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz.